aqui, segundo programa do Visão Celular. Deus tem colocado no nosso coração o desejo de compartilhar com as pessoas sobre a visão de uma igreja em células. Muito se fala sobre igreja em células. Muita gente tem barreiras, inclusive, por causa de algumas igrejas, de alguns movimentos que aconteceram na década de 90, anos 2000. Pessoas que não entendem o que é um pequeno grupo, o que é uma célula. Eu quero, na verdade, dizer a você que nós temos uma visão atual de igreja muito distorcida e distante daquilo que a Bíblia nos ensina. Quando a gente vai para o Novo Testamento, para os Evangelhos, para as cartas pastorais, para o livro de Atos, a gente percebe que a igreja que Jesus fundou era muito diferente da igreja dos dias atuais. Hoje as igrejas se preocupam com templos, se preocupam com shows, se preocupam com eventos. A igreja do século I, a base dessa igreja, com toda certeza no que eu vou dizer a você, era relacionamento. Então eu, Gilbean Ferraz, pastor presbiteriano independente, quero conversar com você sobre o tema de hoje, o que é uma célula. Para isso eu quero citar Romanos capítulo 16, verso 3 até o verso 5, a parte A do versículo. Olha que interessante essa passagem da Bíblia que está lá no final da carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreve assim: saúdem Príscila e Áquila, meus colaboradores no Senhor Jesus. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Olha que expressão interessante. Aqui o apóstolo Paulo está saudando os seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele no Senhor, seus colaboradores. E ele está dizendo e saudando a igreja que se reúne na casa deles. Significa que eles não tinham um templo, significa que eles não tinham uma instituição, mas eles tinham um grupo de pessoas que se reuniam numa casa. O que é uma célula, pessoal? Primeiro, nós adotamos esse nome de célula em referência ao corpo de Cristo. Então, muitas igrejas adotam o nome célula porque tem a ver com o nosso corpo. O meu corpo e o seu é formado por muitas células. Então, uma célula é a ideia de um pequeno núcleo de pessoas que reúnem ao derredor de um propósito, o propósito de adorar e servir ao Senhor Jesus. É interessante que a igreja de Jesus, ela foi fundada num contexto missional, num contexto de evangelismo, de discipulado, e não há estratégia melhor do que uma casa, do que um pequeno grupo de pessoas reunidos de casa em casa. Então uma célula é um pequeno grupo de pessoas que se reúnem de casa em casa para fazer algumas coisas. O que a gente faz numa célula? Bom, a gente ora, a gente louva a Deus, a gente compartilha, a gente conversa sobre a palavra do Senhor, nós compartilhamos os fardos, choramos juntos, rimos juntos, conhecemos uns aos outros, visitamos a casa um dos outros e possuímos um relacionamento profundo, diferentemente das pessoas que apenas frequentam as igrejas, os templos das igrejas de domingo nas reuniões. É muito legal, é muito importante reunir na coletividade aquela multidão de pessoas adorando a Deus, mas não há experiência que se compare a você estar numa casa, uma vez por semana pelo menos, reunido com homens e mulheres para adorar a Deus e estudar a palavra do Senhor, para trazer os seus amigos para esse ambiente de intimidade, de partilha e de comunhão. Então, quando você lê Paulo escrevendo a carta aos Romanos, você descobre que os seus colaboradores se reuniam em células, num pequeno grupo, de casa em casa. E veja que coisa impressionante, a igreja cresceu, a igreja multiplicou, a igreja se espalhou pela face da terra com pequenos grupos. E hoje eu quero incentivar você, pastor, você pastora, você amigo, você amiga, a querer ter um pequeno grupo na sua igreja, a querer estruturar a sua igreja, não apenas em ministérios, não apenas em projetos, mas estruturar toda a sua igreja em núcleos de pequenos grupos de 10 a 15 pessoas que vão ter comunhão, vão se relacionar, vão compartilhar os fardos, vão convidar os seus amigos não convertidos e essas pessoas vão se converter, vão ser discipuladas, vão se batizar e essa célula vai multiplicar, gerando outras células, outros grupos que vão tomar conta da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Na verdade, a célula é a igreja. Note bem a expressão. Paulo diz: saúdem a igreja que se reúne na casa de Príscila e Áquila. Então eu quero dizer a você
que nunca mais diga algo pejorativo sobre uma célula. Eu sei que há distorções, eu sei que há equívocos em muitas denominações e igrejas que se aventuram com células. Eu sei que há igrejas e líderes que manipulam as pessoas através de uma célula, mas eu quero aquilo que está no Novo Testamento. Eu quero aquilo que Paulo vivenciou, aquilo que os discípulos experimentaram de todos os dias no templo e de casa em casa compartilhar a Jesus. Então fica aqui a minha palavra sobre o que é uma célula. Célula é uma coisa muito boa, é algo muito especial que muda a vida de pessoas, tá bom? Que Jesus te abençoe, que Jesus te fortaleça, e se você quiser saber mais sobre Igreja em Células, me procure no WhatsApp, no Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube, no meu site. Eu estou à disposição para te encaminhar para uma célula, para te ajudar, você líder, a implementar isso na sua comunidade, tá certo? Um grande abraço e divulgue, por favor, pelas redes sociais, curtindo e compartilhando o Visão Celular de hoje. Um abraço a todos, que Jesus te abençoe, e eu espero que você também possa participar de uma célula como a igreja participava com Príscila e Áquila e com o apóstolo Paulo. Até mais, até a próxima, um abraço!